Olá, seja bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da cidade. Mais uma vez, obrigado por você abrir a porta da sua casa e nos permitir entrar aí, bater um papo com você e falar para você um pouquinho do amor de Deus, da graça de Deus, das bênçãos de Deus e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas antes, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, Fufu Love Cakes, da Lília e da Jane. Agradecer a panificadora Pão de Casa, da Leia e do Lindo, do Rodrigo, que fazem o pão mais gostoso dessa cidade e tem nos abençoado. Além da agência Wax, que está sempre conosco, trazendo um serviço de excelência. Agradecer os nossos colaboradores por trás das câmeras. Paulinho Lima, obrigado, nosso cameraman. Lucas, Léo, Larissa, o pessoal que está trabalhando por trás aqui para que tudo isso aconteça e chegue até a sua casa. Porque hoje, em nosso podcast, eu estou recebendo o meu amigo Júlio Barissa, que é líder do Ministério Infantil da comunidade da cidade, um evangelista na essência da palavra, líder de célula, um homem de Deus. Um homem que Deus escolheu nessa cidade para fazer a diferença. E eu queria que você, Júlio, desse um bem-vindo aos nossos telespectadores, aos irmãos que estão conectados conosco, a pessoas que daqui 1, 2 anos vão estar assistindo esse podcast. Que você desse um bem-vindo para essas pessoas. Boa noite. Para você que está assistindo a gente aí, é uma alegria muito grande estar aqui, uma satisfação para a gente estar falando da nossa trajetória, do amor de Deus. Você que está assistindo aí também, que eu acredito que no decorrer desse bate-papo aqui, o Senhor também vai estar falando ao teu coração, que vai ser um momento de Deus aqui, um momento abençoado. E eu acredito que grandes coisas o Senhor ainda fará nessa cidade, pastor. Com certeza, Júlio. Eu quero primeiro aqui falar para você, agradecer a você como homem de Deus, né, pela nossa amizade e por tudo que você representa, o amor que você tem por almas, cara. Nós nos identificamos muito nisso, nós somos muito parecidos em muitas coisas, né? Verdade. Nós olhamos para a alma e eu me vejo em você e você em mim, em muitas coisas. Nós temos um amor, para mim, quanto mais simples às vezes a pessoa eu me compadeço com a dor dela. Verdade, pastor. Eu também, porque sempre que eu me deparo com uma pessoa, eu sempre lembro lá da época de Jesus, que Jesus ele sempre procurava estar onde estavam aquelas pessoas menos favorecidas, que a sociedade deixavam de lado, e essas pessoas que Jesus ia. E Jesus nos deu grande exemplo também. Ele sendo filho de Deus, ele foi humilde em chegar nessas pessoas. Quem somos nós para ignorá-las, né? Ô Júlio, sabe, e às vezes alguém pode olhar para uma pessoa dessa e pensar assim, tá nessa vida porque fez isso, tá nessa vida porque fez aquilo, tá assim porque não tem mais jeito, porque não quer mudança. Jesus pode mudar. Aquilo que não tem jeito, Jesus dá jeito, né, Júlio? Verdade, pastor. Com certeza. Porque que nem eu sempre falo, a gente nunca deve julgar uma pessoa sem conhecer a trajetória de vida dela, sem conhecer a história dela, porque eu acredito que ninguém vive à margem da sociedade porque quer. É que tem pessoas que a gente vê que são excluídas mesmo, tem pessoas que às vezes têm um pouco menos conhecimento intelectual, pessoas que são escravizadas pelo vício também, e a gente nunca deve olhar aquele problema, aquela situação, mas nós temos que olhar que ali por trás daquela pessoa é uma alma carente que precisa de Jesus, é um coração que está batendo ali, é uma vida que precisa ser salva, e a gente nunca deve olhar por status, mas sim olhar ali o que está por trás daquela pessoa, que é um coração, que muitas vezes é um coração muito generoso, e a gente está sempre se dedicando a essas pessoas, dedicar as pessoas não por aquilo que elas podem oferecer, mas por aquilo que elas realmente são. A palavra de Deus fala assim, Júlio, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. O trabalho do diabo é escravizar as pessoas. Qual que é o trabalho dos filhos de Deus? Libertar as pessoas da escravidão. Se eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, não importa. O nosso trabalho, nós somos instrumentos dele. É assim que eu penso, é assim que também você pensa, Júlio? Como sim. Um evangelista, né? Isso, sim. Sempre a gente pensa assim, porque a gente vê o evangelismo, às vezes a gente deposita muitas expectativas
e aí você não é correspondido com aquelas expectativas. Então é muito importante a gente praticar o que o pastor acabou de falar, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Porque muitas vezes você está estendendo as mãos para ajudar a pessoa, e a pessoa muitas vezes ela tem uma resistência muito grande para pegar na sua mão, para aceitar ajuda. Então aí aonde entra o conhecimento, a pessoa que está fazendo aquilo para o reino ou não. Porque quando você está fazendo para o reino, você entende o reino e entende o reino espiritual também. Que ela não está estendendo as mãos porque o diabo está travando os braços dela para não estender, para aceitar ajuda. Então aí a gente tem que se dedicar um pouco mais, oração, insistência, persistência e acima de tudo muito amor e carinho. E acima de tudo também, pastor, acredito que ser sincero. Ser sincero, mostrar para a pessoa que realmente existem pessoas que amam ela, pessoas que se importam com ela, que a vontade de Deus para a vida dela não é aquela ali, que o que ela está vivendo ali, ela pode ter um encontro verdadeiro com Cristo e ela pode ter uma mudança de vida. E da mesma forma que a gente estamos ali hoje estendendo as mãos para ela, Deus pode usar ela amanhã para estender a mão para outras pessoas que estão passando por aquilo que ela está passando. Então, assim, é um ato muito gratificante. Amém, Júlio. Que legal você falar um pouco disso, porque hoje você, com esse amor por almas, amor por vidas, porque um dia a sua vida foi alcançada por alguém que não desistiu de você. Quando você tinha os seus 24 anos, teve alguém que lutou pela sua vida. Queria que você falasse um pouquinho da sua conversão aqui. Porque tem gente que não conhece a sua conversão, né, Júlio? Verdade, pastor. Eu louvo a Deus pelo amigo que Deus colocou na minha vida. Porque eu, aos 24 anos, pastor, eu já era um dependente químico e um alcoólatra. A minha mãe sofreu muito, quantas e quantas noites ela passou acordada, esperando eu em casa. Eu caía para as ruas, drogado, bêbado. Aí, às vezes, a minha mãe saía para a rua atrás de mim, aí ela não encontrava, ela já ia direto no pronto-socorro, que ela sabia que a ambulância tinha me pegado na rua e me levado para lá. Então, assim, eu cheguei como eu posso dizer, no fundo do poço mesmo. O diabo me escravizou de uma tal forma, me cegou de uma tal forma, que eu até ouvia pessoas falar da palavra de Deus, a palavra de Deus até tentava entrar no meu coração, eu até achava bonito, mas eu não conseguia ir. E esse amigo que eu agradeço muito, ele que é o PH. O PH do som? O PH do som, que faz a propaganda volante na rua. Sei. Ele começou a frequentar a igreja, na época era a igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. E ele sempre conversava comigo, sempre me convidava para ir. E o diabo, ele escraviza tanto a gente, ele ilude tanto, que eu que já estava afundado nos vícios, no dia de culto, parece que o vício dobrava. Eu acordava, nem escovar os dentes, eu escovava, eu já ia direto beber. Então, quando ele chegava para me pegar, para levar para a igreja, eu já estava dormindo bêbado, não tinha condições de ir. E ele foi se dedicando, ele teve 1 ano de paciência comigo, 1 ano ele insistindo ali comigo, me tratando com amor, com carinho, ele não desistiu de mim, sempre me convidando, mesmo que eu não ia, mas ele sempre convidando, falando comigo, até que um dia eu acredito que o Senhor deu uma estratégia para ele. Ele me convidou num domingo de manhã, ele chegou em casa, bateu e eu estava dormindo, aí minha mãe falou que ele estava no portão. Aí eu para minha mãe, fala que eu não tô. Ela falou, mas eu já falei que você tá dormindo. Aí eu falei, deixa eu ver o que ele quer então. Aí ele falou, eu precisava gravar umas propagandas e eu queria que você fosse lá me ajudar. Aí eu falei, mas vai demorar? Ele, não, é coisa rápida, é rapidinho. Eu falei, tá bom. E nessa rapidinho ele me segurou na casa dele, era um domingo, o dia todo. E aí já perto do horário do culto, ele falou para mim, ele falou, agora eu vou te levar na sua casa, vou tomar um banho rapidão, a gente passa na sua casa e nós vamos. E aí eu pensando, eu preciso escapar dele, preciso arrumar algum argumento para mim não ir. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou embora, você passa lá. Ele falou, não, eu não vou. Aí eu falei, não, pode ir tomar banho. E aí ele percebeu que se ele fosse tomar banho, eu ia sair escondido, ia sair de fininho. O que ele fez? Só trocou de roupa rapidinho, vamos, na hora que eu voltar eu tomo um banho.
E aí não teve jeito, eu acabei indo. Aí eu lembro que eu falei para ele, falou, vamos fazer um acordo então? Aí ele, vamos. Se eu for lá hoje, você me dá a sua palavra que você nunca mais você vai insistir comigo para mim ir? Você nunca mais você vai ficar pegando no meu pé? Aí ele, tá bom, combinado. Eu falei, então vamos. Aí chegamos lá, entrei. A hora que a palavra começou a ser ministrada, era a minha vida que estava sendo falada em cima do púlpito. Deus usando o pregador da noite para contar a minha história. Quem era o pastor na época? Era o pastor Valdemar Tomasi. Sei. Pastor Valdemar Tomasi. E ele começou a falar a trajetória da minha vida, o que eu estava passando. E aí eu lembro que o PH estava do meu lado, eu cutuquei ele, falei, você é traíra, hein? Você foi contar minha vida pro pastor? Aí ele falou, não, eu não contei nada, ele nem sabia que você vinha. Aí eu falei, então eu quero ver, então, se Deus fala mesmo. Se Deus fala, Deus vai usar ele depois, então, que terminar o culto, para falar comigo coisa que só eu sei. E aconteceu exatamente isso. O Senhor começou a falar coisas que só eu sabia mesmo, mas ninguém sabia. E ainda assim mesmo o diabo tentou trazer uma resistência sobre mim. Eu lembro que eu falei para ele, você me deixa em frente ao bar, que eu preciso tomar uma gelada, preciso tomar uma cerveja antes de ir para casa. Aí ele, não, vamos embora. Eu falei, não, eu falei para você que eu ia, agora você tem que respeitar o que a gente combinou. Aí ele, tá bom. E aí naquele dia, naquele culto, eu já tinha sido liberto e não tinha percebido a libertação ainda. A hora que eu abri a cerveja que eu coloquei no copo, já começou a embrulhar o estômago. A hora que eu coloquei na boca, que eu tomei, eu joguei tudo pra fora, não parou mais nada. Depois daquele dia lá, nunca mais eu consegui suportar cheiro de bebida alcoólica. E a droga, mesma coisa. Depois daquele dia lá, o cheiro com a droga começou a me fazer mal. Só de sentir o cheiro da droga, eu já sentia ânsia de vômito. E aí, com o decorrer do tempo, que eu fui entender que aquela noite foi a noite que Deus já tinha preparado para minha libertação. Puxa, que legal você que está aí ouvindo esse testemunho tão lindo do Júlio. Eu quero falar para você que você não deve desistir das pessoas. O que o PH fez pela vida do Júlio foi um ato de amor. Muitas vidas hoje já vieram a Jesus através da vida do Júlio, mas porque lá atrás o PH não desistiu de você. Isso eu acho muito interessante. Às vezes nós desistimos das pessoas quando existe uma resistência. E nós falamos no começo, quando nós entendemos que é o diabo que traz essa resistência, a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o diabo, nós chegamos e nós insistimos. Ele deixou de tomar banho para você ir na igreja com ele. Sim. Que coisa, Mara, que ato lindo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito ainda a vida desse moço. Esse moço um dia vai estar conosco também, louvando a Deus junto. Eu tenho certeza disso, Júlio. E o seu testemunho aqui, eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas aí. Eu sei que você que está nos assistindo, deve ter alguém aí que você deseja trazer para Jesus há tempos e não consegue. Não desista dessa pessoa. Continue lutando, continue levando a palavra de Deus para ela, assim como na vida do Júlio. Um amigo trouxe ele para Jesus. Seja você o amigo que vai trazer uma pessoa especial que você ama para Jesus. E aproveitando essa ponte, Júlio, você que chegou há praticamente um ano na nossa igreja, chegou um Júlio um pouco machucado, mas hoje um Júlio totalmente restaurado. Eu quero que você fale um pouquinho do que foi a igreja comunidade da cidade, a igreja de Jesus Cristo, para você. Porque a igreja é de Jesus. A igreja não é a comunidade da cidade, a igreja é de Jesus. Jesus ensinou a gente a ser igreja. O que é a igreja de Jesus para você, representados aqui pela comunidade da cidade? Verdade, pastor. Eu agradeço a Deus, agradeço a vida da minha esposa, de ter conversado comigo, de ter falado com o pastor Alexandre. Sou muito grato à vida do pastor também, que nem eu digo, que nem o pastor fala, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Com certeza. E num momento muito difícil na minha caminhada cristã, num momento que eu estava pensando realmente em abandonar tudo, desistir de tudo por alguns pesos que eu vinha enfrentando, por alguns pesos da religiosidade que eu estava vivendo, e eu pensei em abandonar tudo. E aí, nesse momento, o Senhor me levou até a comunidade da cidade. Eu lembro quando você chegou em casa, para uma conversa de 15 minutos que durou umas 3 horas. Umas 3, 4 horas.
E aquele dia, aquela conversa ali foi algo que Deus preparou assim para abrir os meus olhos espirituais de uma tal forma para mostrar que até aquele momento eu estava vivendo a religiosidade. Eu estava sendo um religioso e não um cristão. A partir daquela conversa, o Senhor abriu meus olhos do que realmente é o reino de Deus. Que o reino de Deus é muito mais do que denominação, o reino de Deus é muito mais do que placa de igreja. O reino de Deus é aquilo que Jesus deixou para nós aqui na terra. E a partir daquele momento, daquela conversa, foi uma conversa libertadora. E chegando até a comunidade da cidade, a primeira experiência que eu tive é de que era algo novo. Algo que eu queria ter vivido desde o começo da minha conversão, há 19 anos atrás. Eu me senti ali, eu falei, era isso que eu procurava. Era aqui que eu precisava estar. Porque eu cheguei num lugar que fui bem acolhido, num lugar onde eu tive voz, porque é muito interessante também, quando a gente vê que pessoas estão chegando machucadas, a gente sentar para ouvir elas também. Porque muitas vezes, em muitos lugares, aí apontaram o dedo para mim. Sinal, como que aquele momento que eu estivesse passando fosse algo meu, fraqueza minha, que eu que estava me relaxando, eu que estava vivendo relaxadamente. E a gente, só quem passa por isso sabe que é uma luta espiritual muito grande. Porque que nem agora, graças a Deus, onde eu estou na comunidade da cidade, tenho a cobertura espiritual de pastores que estão ali sempre ali cobrindo com oração todo o trabalho evangelístico que vai fazer. Tenho uma equipe de oração orando, intercedendo para que não se torne um fardo, para que não se torne algo pesado. E antigamente eu vivia como se fosse o super-homem. Batia no peito e ia sozinho, não tinha uma cobertura espiritual, não tinha nada, porque eu não entendia o que realmente era o reino espiritual. E eu não entendia o risco que eu estava correndo no mundo espiritual, a carga espiritual que estava vindo sobre a minha vida por não ter nenhuma cobertura espiritual sobre a minha vida. E isso me trouxe um peso muito grande ao ponto de eu pensar em desistir. Ao ponto de eu pensar que aquele amor que eu tinha por almas, aquele chamado evangelístico, não era algo de Deus. Era uma mera ficção da minha cabeça. Era algo que eu queria fazer, mas que eu não tinha o chamado de Deus. E graças a Deus, hoje, através da comunidade da cidade, Deus mostrou para mim que realmente esse é um chamado de Deus na minha vida. E Deus tem me capacitado a cada dia para isso, derramado uma graça. E agradeço a vida do pastor também, do Léo, da pastora, que tem dado suporte, tem orado, tem nos dado espaço para trabalhar, espaço para o evangelismo, porque eu acredito assim, pastor, o pastor ele está acima, mas cada um que tem o chamado na sua área ali, talvez Deus dá alguma estratégia diferente. Então, é importante o pastor escutar também a ideia da pessoa que está à frente de algum trabalho, porque troca experiências. Sim. Troca experiências, vê o que pode ser feito, o que não pode ser feito, porque é difícil quando você chega com uma opinião formada, entrega para a pessoa e fala, você vai fazer isso, eu quero que você faça assim. Às vezes ela nem sabe de que forma que é para fazer, e ela acaba fazendo de uma forma totalmente diferente, trazendo um peso muito grande sobre ela. Eu falo, Júlio, que o evangelho ele é leve. O fardo é leve e o jugo é suave. E a palavra de Deus nos trata como ovelhas. Nós somos ovelhas do Senhor. E ovelha é um animal com características únicas. Um animal sensível, um animal que você tem que ter cuidado com ele, a ovelha te produz lã, ela te produz muitos benefícios, muitas coisas vêm da ovelha, ela produz o leite, ela produz várias coisas, só que você tem que saber tratar da ovelha, você tem que saber cuidar da ovelha, e o que segura a ovelha é o pasto, não é a cerca. Ovelha não foi feita para viver no cercado, ovelha foi feita para pastar no aprisco. A ovelha conhece a voz do seu pastor, o pastor não precisa tocar a ovelha, o pastor anda e a ovelha anda atrás dele. Só que a ovelha tem a liberdade do aprisco.
E é isso que nós, como igreja, pensamos, é isso que nós, como família espiritual, eu falo que nós não somos uma igreja, nós somos uma família espiritual. A pastora sempre fala isso, né? Esse ato de ser família espiritual e estarmos juntos. E nós nos sentimos honrados de ter você e a Andréia, sua esposa, conosco. Vocês têm alegrado muito os nossos corações, a nossa igreja é muito grata pela vida de vocês, né? Nós somos gratos, né? Talvez muita gente que está nos assistindo não sabe, mas a Andréia é minha prima, né? Filha do tio Djalma, e hoje você está sabendo aí. Nós somos gratos a vocês, porque vocês são um casal muito abençoado. Para quem não conhece a Andréia, vem aqui perto do Júlio só para o pessoal te ver. É só você dar um tchauzinho, você está toda bonita hoje, Andréia. Colocou uma blusa bonita de babado aqui. Dá um tchauzinho, fala só um oi aqui na câmera aqui, para o pessoal te ver aqui. Oi, gente. Eu sou a Andréia, esposa do Júlio. Amém, essa é a Andréia. Obrigado, Andréia. Você que não conhecia a Andréia, está conhecendo a Andréia aí agora, tá? Ela é a esposa do Júlio, está aqui conosco, nós nos sentimos honrados, viu, Júlio? Obrigado, obrigado realmente, de coração, por tudo que vocês, como casal, você como pessoa, vocês representam para a nossa igreja e para o reino de Deus nessa cidade. Eu também quero deixar meu agradecimento ao pastor, à pastora, ao Léo também, que quando eu cheguei, fui bem acolhido, fui bem recebido, e que nem o pastor falou, realmente eu pude testificar isso, de que não é uma igreja, mas sim uma família, porque que nem o pastor fala, igreja é como rodoviária, né? Passa muita gente, mas não permanece, né? Agora uma família é para ficar, uma família, e eu me sinto em casa, me sinto à vontade. Por quê? Porque esse ambiente de família é o ambiente que o evangelista ama. Por quê? Porque o evangelista gosta de trazer para perto. Ele gosta de acolher, ele gosta de amar, ele gosta de cuidar, de ter o cuidado. E ali nós vivemos isso. Nós vivemos realmente o reino de Deus. Nós vivemos não aquilo que a religião impõe, mas aquilo que Cristo ensinou. A essência da palavra de Deus. Amar as pessoas, ser, acima de tudo, ser sincero com as pessoas, acolher aquelas pessoas que necessitam, e o principal, sempre com humildade, nunca com espírito de superioridade, porque que nem eu sempre falo, ninguém é superior a ninguém, apenas tem pessoas que têm algum conhecimento intelectual, às vezes um pouco maior do que as outras, mas só que na sua essência são todos iguais, porque Jesus ele não fez acepção. Jesus ele curou desde do mais humilde ali, o mais humilde, quanto ao rico também. Então, nós vivemos isso, que Jesus ele ensinou, não olhar para as pessoas pelo status, mas olhar as pessoas pelas necessidades dela. Que nem eu costumo sempre falar, às vezes o pessoal fala, Júlio, você gosta de estar onde que tá aquelas pessoas que são mais difíceis? Não é que são mais difíceis, eu costumo dizer que são as pessoas excluídas. Não é que são difíceis, são aquelas pessoas que poucas querem ir lá onde elas estão, porque sabe a dificuldade, sabe a luta que vai enfrentar, a batalha, porque com essas pessoas não adianta a gente querer criar um mundo de fantasia que nós vamos chegar lá em 5 minutos e ela vai sair com a vida transformada. A gente sabe que tem pessoas ali que talvez pode levar até ano, como foi o meu caso. Pode levar até 1, 2 anos para ela realmente ser liberta dessa escravidão que o diabo ele impõe, e ela realmente ter uma conversão e uma transformação de vida. Então a gente tem que sempre que a gente for falar com uma pessoa, a gente nunca desistir dela. Não importa o que a pessoa, que nem eu sempre digo, às vezes falas negativas que a pessoa que está sendo evangelizada fala, às vezes para tentar nos desanimar, nos humilhar, não é ela, é o diabo falando através da vida dela. Então nós temos que tomar essas coisas negativas como um incentivo para a gente não desistir, para mostrar para o diabo que aquela alma ela não é dele, mas sim de Jesus. Amém, Júlio. Você deixou aqui um testemunho relevante, um testemunho importante da sua vida, da sua conversão, do que tem sido a igreja, esse tempo para você, mas queria que você aqui deixasse o seu agradecimento final ao nosso público, às pessoas que estão nos assistindo, você fizesse os seus agradecimentos finais para depois a gente estar partindo para o encerramento desse podcast. Continue ligadinho conosco, compartilhe essa live com alguém, hein? Eu queria falar com você que está assistindo aí,
talvez você possa se encaixar em alguma dessas situações que a gente conversamos aqui, ou você pode estar passando por algum momento difícil, alguma dificuldade, escravo de algum vício, mas lembra que ainda que o diabo tente te escravizar, existe um Jesus que é libertador. Existe um Jesus que pode transformar a sua vida. Assim como fez uma transformação na minha vida e de muitas pessoas, pode fazer na sua vida também. E você que está ouvindo aí, que talvez você estivesse evangelizando alguém que você desistiu, retome o evangelismo para essa pessoa. Porque quando você desiste de uma alma, o diabo ele comemora. Porque quem está desistindo de uma vida, de uma pessoa, não está apenas deixando ela de lado, mas está contribuindo com que a alma dela vá para o inferno. E talvez um dia isso pode ser cobrado da gente. Então é muito importante aquelas pessoas que Deus confia a nós, levarmos a palavra até ela, que nós possamos ir. Não importa as dificuldades, as lutas que nós possamos passar, mas nós temos que mostrar para o diabo que ele tem que estar debaixo do nosso pé, porque a autoridade do nome de Jesus é que tem que prevalecer. Amém, Júlio. Obrigado por você estar aqui comigo hoje. Meu amigo, eu quero só te agradecer por tudo que você é e por tudo que você tem representado para a nossa igreja, de coração. Se eu pudesse resumir a nossa igreja, antes de terminar esse podcast, mais uma vez eu falo, que a nossa igreja é resumida em 2 palavras, bacia e toalha. Um lugar onde nós lavamos os pés das pessoas, independente da sua classe social, da sua cultura, mas lavamos os pés em amor, porque isso Jesus ensinou para a igreja dele. Muito obrigado a você que esteve conosco. Obrigado, gente. O nosso abraço, meu abraço, o abraço do Júlio, né, Júlio? Um abraço, muito obrigado, pastor. Obrigado, Júlio. Obrigado a você que assistiu esse podcast. Compartilhe ele com um amigo. Deus abençoe a sua vida. Valeu, gente!